Tarde, pessoal, tudo bom? Fazer um videozinho de atualização do BTC aí para a semana, o que que a gente espera da semana aí. Uma visão, uma visão um pouquinho mais ampla, tá? Não vou querer entrar em muito detalhes assim, é justamente mais para a gente ver o que que a gente pode esperar da semana, tá? Vamos já direto aqui para o TradingView. Aqui vocês podem dar uma olhadinha e pode ver aqui o movimento todo do BTC desde 2020, tá? Um detalhezinho aqui só para vocês ficar atento. Nos movimentos que a gente teve aqui desde o fundo de 2022, a gente pode perceber um detalhe bem grande aqui, que é a questão dos movimentos, tá? A gente está perdendo um pouquinho de amplitude nos movimentos, então cada subida aqui, cada degrau aqui que o BTC, digamos, fez para pular aqui dos 15 mil até os 31, depois desse fundo de 25 até os 73, que foi onde a gente deu a pernada maior. Depois do fundo aqui que a gente fez dos 48, 49 até os 108, 109. Esse movimento agora está sendo um movimento menor, tá? Foi o fundo ali dos 75, praticamente 75 que a gente fez até os 122, 123. Vocês podem notar que a gente está fazendo cada vez pernadas menores, tá? Não quer dizer que a gente não possa, em algum momento, pegar e fazer uma pernada em um movimento, digamos, igual esse aqui. Mas uma coisa que vocês têm que ficar atento, o gráfico vai mostrando aos poucos como é que está o interesse na compra e como é que está a força de compra, tá? Então, para mim, o que ele está mostrando aqui é que a gente está precisando de uma correção, tá? Antes de fazer um movimento mais forte como esse daqui. E essa correção a gente já começou a fazer ela. Eu tinha falado naquele vídeo de sexta-feira sobre essas divergências aqui que a gente está tendo no semanal. Esse aqui é o gráfico do semanal, né? A gente está confirmando agora, digamos, a terceira divergência. A nossa média aqui, ela perdeu, a nossa linha de indicação aqui perdeu a média, tá? Não seria muito interessante a gente ver ela batendo cabeça aqui, não logo. Eu digo logo o que seria até no máximo a próxima semana a gente romper isso aqui para fazer esse rompimento dessa LTB aqui no RSI, tá? Só que para isso, por enquanto o preço não está demonstrando toda essa força, tá? A gente vê aqui, até eu tinha comentado no vídeo de sexta-feira que eu acreditava que de repente o preço podia vir testar aquela faixa dos 111. Então no sábado a gente teve esse teste aqui no 111,900, que a gente veio testar essa cabeça desse pivô aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. A gente testou a cabeça desse pivô aqui, rompeu. Eu estava com um padrão desenhado mais para uma cunha, tá? E agora eu mudei um pouquinho aqui e deixei ele mais ou menos como se fosse uma bandeira. Só que como eu comentei para vocês, eu não gostaria de ver o preço romper essa LTA dessa cunha ascendente aqui, que é um padrão baixista, tá? Eu não gostaria de ver esse rompimento dela e uma confirmação do rompimento dela para baixo, porque isso para mim ia denotar que a gente ia precisar de uma correção um pouquinho maior ou no preço, tá? Essa correção ela pode vir uma correção no preço ou uma correção no tempo, ela perder essa LTA aqui e a gente ficar lateralizado, fazer um movimento mais errático aqui, tá? Poder vir buscar, digamos, até liquidar um pouquinho abaixo desse fundo. Só que a gente fazendo esse movimento, a gente com certeza confirmando a perda dessa cunha aqui, a gente vai estar fazendo alguma coisa que eu já vi alguns youtubers comentar, que seria o que? A gente ter um período ou mais lateral ou com uma correção mais profunda durante um período um pouco mais longo, tá? Eu vi alguns comentando aí uma correção aí em torno de 2, 3 meses.
Pode ser que a gente passaria por uma correção assim. Só que eu já começo a ficar preocupado justamente porque começo a ficar preocupado por causa dessas divergências no semanal aqui. E no momento que esse semanal, essa linha aqui essa linha aqui do RSI do semanal, a gente começar a flertar muito aqui com essa zona dos 50% e a gente começar a trabalhar abaixo dela, a gente pode ter um movimento mais ou menos semelhante ao que a gente teve aqui em 2022, que a gente perdeu essa linha aqui, como nesses momentos a gente perdeu, mas logo a gente recuperou, tá? Questão de 2, 3 semanas a gente recuperou. E aqui a gente perdeu essa linha e na verdade veio testar aqui um nível mais embaixo, tentou romper essa linha para cima e acabou não conseguindo se manter acima dessa linha de 50% da RSI, e aí a gente acabou tendo um bear market mais profundo, tá? Tendo uma queda aí de 70%. Então, a gente tem que ficar ligado nesses detalhes, tá? Vou voltar aqui pro diário para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Aqui no diário aqui que eu tô vendo, a gente recuperou a CLTA. Recuperamos ela. Seria interessante agora a gente se manter acima dela, ver que o preço recuperou ela e tá sambando em cima. Não gostaria de ver esse preço caindo aqui e se mantendo abaixo. Então seria interessante realmente ele ficar acima e daqui a um pouco até a gente já logo testar essa linha de tendência de baixa aqui, para daqui a um pouco fazer mais um reteste depois e aí fazer um rompimento e a gente ter força para vir buscar aqueles outros alvos que a gente tem aqui na faixa do 138, ou quem sabe poderia fazer um padrão da gente fazer um teste aqui, liquidar todo esse pessoal aqui. A gente está com bastante liquidez, tá? Vou mostrar para vocês depois ali. A gente está com uma quantidade bem grande de liquidez acima aqui desse topo aqui dos 23. Poderia daqui a um pouco a gente vir fazer um último reteste nessa LTA aqui, liquidar todo mundo nessa faixa até os 125 mil, 127 mil dólares. E aí depois a gente vir fazer uma correção. Só que aí, se a gente fizesse isso, tá? Eu acredito aí numa correção mais profunda, tá? Não acredito aí numa correção mais lateral. E acreditar numa correção mais lateral, a gente perdendo agora, nesse momento, fazendo uma correção mais lateral, mas se a gente vier liquidar esse pessoal aqui em cima, testar essa LTA aqui, aí eu já acredito que a gente vai ter uma correção um pouquinho mais profunda. Mas uma coisa legal que está acontecendo é que o Ethereum não está perdendo tanta força em relação ao BTC, tá? A gente pode daqui um pouco tá só vindo fazer um teste aqui nessa cunha ascendente. Pode ser que a gente esteja fazendo isso, tá? Para depois continuar essa correção. Porque eu ainda acho que nesses níveis de preço aqui, por enquanto, o Ethereum não está tão atrativo, tá? Gostaria de daqui um pouco poder comprar e acumular o Ethereum nessa faixa aqui dos 3.100, 3.000 e quem sabe de repente até nessa faixa aqui testando essa LTA aqui nos 2.900 seria o ideal, uma compra um pouquinho mais pesada no Ethereum, tá? Mas agora ele já está muito esticado. Quem pegou, eu fiz uma operação no Ethereum nos futuros, mas acabei saindo. Acabei pegando ele nesse rompimento aqui dos 3.500 mais ou menos. Peguei ele até uns 3.620, 3.630. Acabei não segurando ele nessa subida aqui, mas acho que ainda pelo jeito ele pode continuar subindo mais um pouquinho aqui. E a dominância do Ethereum, se a gente der uma olhadinha na dominância do Ethereum, a gente está vindo testar de novo essa faixa aqui dos 12%, que demonstra que ele está com mais força que o BTC, tá? Dominância do BTC. Uma coisa boa é que a dominância do BTC não superou a média de 200 aqui no 4 horas.
E a gente está fazendo aquela formaçãozinha de uma bandeira. Tá? Seria interessante a gente continuar aqui no diário nessa formação de bandeira. Ver com um pouco essa dominância, vir testar aqui mais ou menos essa faixa de uns 61%, que vai fazer com que essas médias aqui, essa média de 50 aqui também cruze a média de 200 para baixo. E a gente pode ficar ainda trabalhando nessa bandeira. Só que, como eu falei para vocês, não seria interessante dessa dominância superar aqui os 63, os 63,5 e se manter acima disso, romper, digamos, essa bandeira para cima. Aí eu acho que a minha análise dessa bandeira aqui estaria rejeitado e a gente poderia ver de novo a dominância do BTC subindo. Mas por enquanto está tudo legal, tudo de acordo para a gente manter um movimento aí, para daqui a um pouco a gente ter mais um movimento daqui algumas semanas, um movimento das altcoins se valorizando em relação ao BTC. Mas nesse momento mais interessante é a gente ver o Ethereum com força, tá? É ele que vai manter a nossa esperança numa alt-season, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na liquidez. Vou dar uma olhadinha aqui na liquidez para vocês. E a gente só vê como é que tá essa liquidação. Nosso mapa de liquidação aqui, digamos no semanal. Vai mostrar um pouquinho mais aqui. Isso aqui que eu estava comentando com vocês, olha como a gente tem bastante. A gente deixou um pouquinho de liquidez nessa parte aqui embaixo. Nessa faixa aqui do 118, desculpa, 111. Mas a gente tem uma quantidade de liquidação boa aqui para cima, principalmente acima dos 120, 121. E, digamos, no mensal, a gente olhar aqui no mensal, também está com uma liquidez boa. Também mais ou menos nessa mesma faixa, tá até os 120, 121,5. Mas acredito que daqui a um pouco a gente poderia vir até um pouquinho mais acima aqui, liquidar toda esse pessoal aqui que está shortado, tá? Vou dar uma olhadinha aqui num outro detalhezinho para vocês. Esse aqui é um book de ordem de compras, tá? Nos futuros. A gente já vê que o pessoal já está procurando colocar várias ordens aqui para sair nos futuros. Tem bastante coisa nessa faixa aqui dos 115 até os 117 mil. Provavelmente o preço aqui vai sofrer um pouquinho de resistência. Não vai ser muito fácil dele passar aqui antes da gente fazer uma correção. Pode ser que daqui a um pouco ele venha, liquide aqui para cima, corrija para depois continuar o movimento. Mas voltando aqui pro gráfico do Ethereum, aqui, vamos voltar para o BTC. Em resumo, pessoal, não vou ficar enrolando muito. Nós vamos ter que ver agora entre hoje e amanhã. A primeira coisa que a gente tem que ver é ver o BTC se mantendo dentro dessa cunha aqui, tá? Seria o ideal a gente ver o BTC se mantendo acima, retestada com um pouco essas faixas aqui do 117, ó. Ver que bate exatamente o 117 que a gente viu lá nas ordens de venda, é justamente o topo aqui desse nosso canalzinho de baixo aqui, essa LTB, ó. Então pode ser que daqui a um pouco o preço venha, faça um teste aqui, volte, e aí a gente vai ter que dar uma olhada lá, ver como é que vai estar a posição das ordens de compras lá. Daqui a um pouco a gente vai ter um suporte aqui nessa faixa dos 115 para segurar, e aí a gente vê o rompimento dele para buscar a liquidação depois desse pessoal aqui nessa faixa dos 120, 121. Liquidaria todo esse pessoal aqui. Não tem tanta liquidação aqui em cima. Achei que a gente ia ter bastante liquidação acima dos 123, mas não. A liquidação maior nos futuros vai estar nessa faixa aqui.
Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado quando o preço chegar nessa região aqui dos 121, 122 mil, tá? Provavelmente eu vou estar fazendo mais alguns videozinhos aí para atualizar vocês aí, pessoal. Quem puder aí, peço para deixar um likezinho, curtir, se inscrever. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E agradeço aí e um ótimo final de dia para todo mundo aí.